Gente, eu quero aproveitar, a gente muito tem falado aqui no programa da questão da Amazonas Energia. Então, a vereadora Mirti Salles, ela detectou algumas falhas, algumas fraudes no sistema que estava sendo realizado pela empresa Amazonas Energia. O sistema da Amazonas Energia, ele é regido por uma resolução da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, para se cobrar uma conta de energia elétrica, o camarada passa lá na sua casa, faz a leitura do seu medidor e, munido da numeração dessa leitura, é feita a cobrança da tarifa da sua energia elétrica. Há cerca de 4 meses isso não estava acontecendo na cidade de Manaus. Munida dessa informação, a vereadora Mirti Salles fez uma denúncia à ANEEL dos procedimentos que estavam sendo feitos de forma irregular pela empresa Amazonas Energia. Para você aí de casa entender como é que funciona essa fraude, eu convido você a assistir nesse momento a reportagem. No Brasil, a tarifa de energia elétrica é definida pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que regulamenta a cobrança em cima do consumo realizado pelo cliente. Um aparelho popularmente conhecido como contador de energia é instalado no imóvel e é responsável pelo controle exato do gasto de energia elétrica daquela localidade. Um funcionário da concessionária passa mensalmente no imóvel e anota o gasto registrado no aparelho. Munido deste dado, a empresa que em Manaus é a Amazonas Energia multiplica o consumo pela tarifa estipulada pela ANEEL e é fechada a fatura mensal do consumidor, uma prática que não vem acontecendo na cidade de Manaus. Com a morte da mãe de Dona Adília, o apartamento que ela morava continua fechado há cerca de 2 meses. E, para sua surpresa, as contas continuam chegando e com o valor mensal bem aproximado. Continuo chegando com os mesmos valores praticamente, entendeu? E aí eu já fiz reclamação, mas até agora não veio nada. A empresária afirma que em sua residência a leitura do contador de energia elétrica não é realizada há cerca de 4 meses. Então, eu tenho o comércio aqui do lado e eu vejo quando eles estão contando lá do outro lado da rua. E aí eu digo para ele, aviso a ele que tem um contador aqui dentro. Eu abro o portão e eles contam, eu fico olhando e eles conferem o contador. O contador não vem contar há 4 meses, então eles estão repetindo sempre os mesmos meses anteriores. Indignada com a cobrança considerada por ela indevida, Adília questionou o ocorrido ao funcionário da empresa Amazonas Energia e se surpreendeu com a resposta. Eles falaram que estavam em greve porque não estavam repassando, né? Parece-me, e assim eles falaram, né? Não estavam repassando a verba para eles, então eles estavam de greve. E é por isso que eles não estavam, só estavam vindo entregar a conta. Por sinal, a conta vindo atrasada, porque todo mundo tem que tirar na internet a nova para poder pagar. Infelizmente, a empresária Adília não é a única consumidora prejudicada com os problemas internos da empresa Amazonas Energia. Ela é apenas a autora de uma das muitas denúncias que chegaram à presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, vereadora Mirti Salles. Os consumidores de Manaus não estão tendo os seus contadores com as leituras feitas, registradas e enviadas para a empresa Amazonas Energia. A empresa está cobrando aleatoriamente as contas dos consumidores, com inclusive superfaturamento. Eu tenho inclusive casos na Comissão de Defesa do Consumidor com superfaturamento que chega a 1000%. E a consumidora inclusive pagou essa conta porque a Amazonas Energia disse que ela tinha que pagar para poder reclamar. Isso não é verdade. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que neste caso cabe a inversão do ônus da prova, ou seja, a Amazonas Energia é que tem que provar que o consumidor fez aquele consumo. Uma prática irregular e abusiva, segundo a avaliação da vereadora Mirti Salles. Eu não posso pagar por uma refeição que ainda não foi me servida à mesa. Eu só posso pagar depois que eu fiz a minha refeição, eu peço a conta no restaurante. Então a Amazonas Energia está equivocada. Diante do grande número de denúncias de consumidores insatisfeitos com o atual procedimento irregular praticado pela empresa Amazonas Energia, a vereadora Mirti Salles notificou a concessionária de energia elétrica a prestar esclarecimentos sobre o superfaturamento e falhas de aferição
nas contas dos consumidores. Por isso a Comissão de Defesa do Consumidor está notificando a empresa Amazonas Energia e eu estou exigindo no prazo de 24 horas que a Amazonas Energia dê explicações para que nós possamos confirmar se realmente eles estão sem essa empresa para fazer a contabilização e o registro das contas de energia elétrica. Se isso for verdade, nós vamos exigir que a empresa Amazonas Energia tome providências. O que nós não vamos permitir é que o consumidor seja lesado da maneira que está sendo. A vereadora Mirti Salles orienta ainda os consumidores que, diante da cobrança indevida, efetuaram o pagamento das suas faturas. O consumidor que pagou uma conta de energia elétrica que ele não utilizou indevidamente, né, se foi cobrado indevidamente, ele pagou essa conta, ele não tinha que ter pago, ele primeiro tinha que ter reclamado. Se ele pagou, então ele tem que exigir da empresa que esse dinheiro seja devolvido. Pode ser em forma de crédito, por exemplo. A empresa cobra mensalmente a sua conta de energia elétrica, então ele pode ficar com crédito dentro da empresa. Ele não precisa também ser ressarcido em dinheiro, mas ele tem que ser ressarcido em dobro. Diante da notificação da vereadora Mirti Salles como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, a empresa Eletrobras Amazonas Energia respondeu um documento dizendo que realmente eles tiveram um problema com a empresa que era terceirizada. Uma empresa que fazia o serviço da leitura dos medidores, é a mesma empresa que fazia a entrega das contas de energia elétrica na sua residência. Então, diante da confissão do erro, o que a vereadora fez? Ela reuniu documentos, reuniu provas, pegou esse relato, né, esse documento com a confissão da Eletrobras Amazonas Energia, recolheu contas de consumidores, onde houve um superfaturamento realmente das faturas, e aí foi a Brasília. Eu acompanhei a vereadora Mirti Salles nessa viagem e confesso a vocês que fiquei realmente impressionada com a forma com que a vereadora Mirti Salles foi recebida na Agência Nacional de Energia Elétrica. O presidente, Nelson Rubner, não só a atendeu muito bem, como se recordava da vereadora na ocasião em que ela esteve em Brasília para impedir o aumento da tarifa de energia elétrica, onde ela conseguiu essa vitória para o consumidor amazonense. Então, diante daquela circunstância onde ela também foi munida de provas, então eles já conhecem o trabalho da vereadora, então eles atenderam a vereadora muito bem, e no momento que ele analisou a conta, ele acabou identificando outras irregularidades. Para você aí de casa entender bem o que eu estou falando, eu convido você a assistir a reportagem e saber todos os detalhes das irregularidades que estão sendo cometidas pela Amazonas Energia nessa viagem que a vereadora Mirti Salles fez à capital federal, Brasília, onde ela fez uma denúncia contra a empresa Amazonas Energia. São 5h16 da madrugada do dia 23 de fevereiro e nós já estamos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde 3.490 quilômetros nos afastam da capital federal Brasília, onde a vereadora Mirti Salles leva na bagagem um calhamaço de documento e muita garra para defender o consumidor amazonense. Na realidade, documentos que nós reunimos de forma muito rápida com a ajuda dos consumidores que fizeram suas denúncias na Comissão de Defesa do Consumidor para comprovar que em Manaus ainda existe má prestação de serviço por conta da Amazonas Energia e principalmente o consumidor foi cobrado indevidamente em uma falha interna da empresa. Isso nós vamos tentar comprovar para a ANEEL e exigir providências da agência reguladora. Após 3 horas de viagem, a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, vereadora Mirti Salles, chega à capital federal Brasília e segue para a audiência na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada para regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da energia elétrica no Brasil. Foram 2 horas de audiência, onde a vereadora Mirti Salles apresentou ao diretor-geral da ANEEL, Nelson Rubner, ao superintendente de mediação, Alexandro, e ao representante de fiscalização, Renato Lima, documentos que comprovam as irregularidades que estão sendo cometidas pela concessionária Amazonas Energia desde o mês de outubro do ano passado, no estado do Amazonas,
resultando no superfaturamento das contas.